pessoal. Oi, vocês lembram de mim? Oi, 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 oi. Aula passada, vocês viram que a nossa crosta terrestre pode ser dividida em múltiplas placas, certo? Em múltiplas partes que a gente chama de placa. Essas placas, por sua vez, fazem três tipos de movimentos. O movimento convergente, o movimento divergente e o movimento transformante. Pois bem, na aula de hoje a gente vai ver as consequências que esses movimentos internos têm para a formação do relevo da nossa Terra. Existem três tipos principais de consequências desses eventos. São esses: as dobras, os falhamentos e as bacias. Começando pelos dobramentos, também chamados de forças orogênicas, eles são resultados de pressões horizontais em uma determinada área causadas pelo choque das placas tectônicas, certo? Existem duas categorias de dobras. A primeira é os dobramentos modernos e depois os escudos cristalinos. Os dobramentos modernos são formações muito recentes. Elas são meio que novinhas em folha. Ah, professor, então elas formaram 2 meses atrás? Não, foi alguns bons milhões de anos atrás, mas ainda assim, não é tanto tempo assim a ponto de elas terem se desgastado o suficiente para deixarem de ser pontudas assim mesmo, ou muito altas, certo? Elas ainda estão meio que no seu formato original, elas não sofreram a ação dos ventos, da água, enfim, tipo, elas estão ali, não foram desgastadas ainda. Nossa, quero pensar numa montanha muito alta. Tá, a primeira coisa que você vai falar, bum, Himalaia. Olha só se o Himalaia não é o choque entre a placa indiana e a placa euroasiática. Olha só. Ah, eu vou pensar em uma coisa mais perto de mim. E a Cordilheira dos Andes? Olha só se, na verdade, a Cordilheira dos Andes não é resultado do choque entre a placa de Nazca e a placa sul-americana. Olha só. Todas essas grandes cordilheiras que a gente vê são oriundas desses dobramentos modernos, desses choques recentes entre as placas, certo? Certo? Beleza. Dito isto, a gente tem os escudos cristalinos. Pois bem, eles são formações muito antigas. Se vocês forem ver na nossa tabelinha lá atrás, quando a gente tinha falado de eras geológicas, vocês vão ver que eles foram formados no período pré-cambriano. O pré-cambriano é antes de ter a explosão de vida na Terra. É basicamente o período onde a vida era uma forma muito mais simples de ser, certo? Não tinha essa variedade que a gente tem de animais e etc. Beleza? Então é muito, muito antigo mesmo. Tipo, se você vê o escudo cristalino, saiba que isso foi formado muito tempo antes de, tipo, qualquer ser humano pisar na Terra e muito tempo antes até, tipo, dos primeiros animais como a gente conhece, etc. Enfim, como essas formações são muito mais antigas, elas tiveram sim tempo para se desgastar. Então, pois bem, elas podem ter sido altas e pontudas em algum dia. Mas, vejam bem, esse ditado é muito importante. Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Você tem essa rocha pontuda, alta aqui, que com o tempo vai sofrendo o desgaste e ação dos agentes intempéricos. Vocês vão ver o que é isso em outra aula. Não se preocupem com esse termo, esse palavrão que eu falei agora. Agentes intempéricos, certo? São os agentes externos. Não é as forças de dentro da Terra que vão modelar esse relevo. Não. Isso aí é ações externas, certo? Beleza. Então você pega essa montanha aqui que tá pontuda, alta, e, ela vai quebrando um pouquinho, ela vai perdendo um pouquinho, ela vai se desgastando um pouquinho, até que ela fica meio ondulada e bem mais baixinha do que ela era antes. Bom, escudos cristalinos. Um macete muito bom pra se lembrar desses nomes é que, dobramentos modernos você pensa recente, novo, certo? Novinho em folha. Escudos cristalinos você pensa ali escudo. Poxa, é um negócio meio, sei lá, medieval ali. Você pega uma espada, um escudo, pau, sabe? Não é... Você pensa que é um pouquinho mais antigo, certo? Beleza. Falando agora sobre os falhamentos, vejam bem. Se as dobras ou as forças orogênicas são esse movimento aqui, de fazer essa dobra aqui, os falhamentos ou forças epirogênicas é como se você tivesse uma placa tectônica e do nada quebrou. Assim, não tá um negócio ali bonitinho, certo? Basicamente,
elas sofrem uma pressão vertical e elas meio que fraturam. Basicamente criando degraus que podem subir ou descer. A gente tem 3 categorias para esses tipos de falha. São as normais, onde o bloco que é deslocado desce. As falhas inversas, onde o bloco deslocado sobe. E as transcorrentes, quando o bloco ele basicamente desliza. Tipo, nem subindo nem descendo. Vocês não conseguem imaginar uma falha, tipo, logo de cabeça, certo? Mas tem uma falha muito grande chamada falha de San Andreas que tá sujeita a muita pressão, pessoal. Tipo, existe, tipo, muitas teorias científicas de que aquele lugar vai só sofrer um grande terremoto algum dia. E que, assim, já era. Acabou. Tipo, vai ser um maior terremoto da história e etc. Pra vocês verem quão aquela área tá sujeita a muitas pressões internas. Finalmente, pessoal, falando das bacias sedimentares, elas são basicamente terrenos que são um pouquinho mais rebaixados do que o seu entorno. Eu não vou conseguir fazer um negócio com a mão, mas é tipo um negócio assim, certo? Beleza. A parte endógena, ou seja, a ação das coisas internas da Terra, nesse relevo, é isso. Só que, qual que é a importância das bacias sedimentares? À medida que aquele terreno é esculpido pelas forças exógenas, de novo, vocês vão ver isso numa aula no futuro, não se preocupem com o palavrão que eu estou falando, basicamente, sedimentos vão sendo transportados para esse buraco, onde vai ficando tudo acumulado, até que vai formando camadinhas, camadinhas, camadinhas. E no meio dessas camadinhas pode ter alguma matéria orgânica. O que pode ser matéria orgânica? Basicamente resto vegetal ou resto animal, basicamente algum bichinho morto ali ou alguma plantinha morta ali, enfim. Que após você colocando camada, com ao longo do tempo aquilo ali se torna algo muito importante para a nossa economia. O quê? Combustível fóssil. Olha só, fóssil? Fóssil? O que você pensa em fóssil? É literalmente aquela pedrinha que tem aquele resto animal ali. Geralmente você pensa isso, certo? Uau, fóssil. Eu vou explicar rapidinho, de um jeito esquemático, como é que funciona esse processo, caso não tenha ficado claro. Pois bem, vocês estão vendo agora uma bacia sedimentar, que é aquilo que eu falei. É um buraco, certo? Basicamente ela vai acumulando esses sedimentos. Até que, bom, temos o Joãozinho. Joãozinho, ele tava ali muito feliz, de boas, na dele, até que aconteceu aí um negócio meio ruim com o Joãozinho. Enfim, outros sedimentos foram se acumulando em cima do Joãozinho, mais outros sedimentos, até que depois de muito tempo, o Joãozinho se decompôs e se tornou combustível fóssil, beleza? Pessoal, esses não são os únicos tipos de modelamento do relevo que a gente tem, certo? Também tem 3 eventos que são muito importantes para a gente entender esses processos. São eles o vulcanismo, os terremotos e os tsunamis. Todos eles são basicamente a liberação de energia de dentro da crosta para fora, certo? Só que de formas diferentes. Por exemplo, os vulcões, eles liberam magma em explosões que são altamente imprevisíveis. Inclusive, se vocês pesquisarem uma tragédia muito popular mas que aconteceu em Pompeia, lá na Roma, muito tempo atrás, vocês vão perceber que realmente ninguém estava pensando que aquilo poderia explodir a qualquer momento, certo? Mas aconteceu, e se vocês pesquisarem é muito interessante, porque tem as pessoas, tipo, dormindo. As pessoas estavam dormindo quando explodiu aquilo ali, e tava tudo normal. Ninguém, tipo, realmente, é o que eu falei, ninguém esperava que aquilo ia acontecer. Enfim. Além disso, a gente tem também os terremotos. Olha só, os terremotos são muito interessantes. Eles também têm esse... É a mesma coisa, tipo liberação de energia de dentro da crosta, que depois, no caso dos terremotos, vai se espalhando, certo? Pensem no seguinte, se você jogasse uma pedrinha num lago, a pedra cai e faz um tibum, certo? Só que o lago ele vai reverberandozinho, certo? Ele vai fazendo ondinhas e etc. Os terremotos funcionam assim, a gente chama esse lugar onde a pedra cai de hipocentro, ou o foco do terremoto, e a área onde vai reverberando, a gente chama de epicentro. Beleza. A gente tem uma escala feita só para medir isso.
E vocês vão perceber nessa escala que muitos terremotos, muito mais do que a gente pensa, acontecem. E como é que isso acontece? Por que a gente não percebe eles? Por quê? Porque eles são muito fracos, eles não são realmente perceptíveis pra gente. Os que são perceptíveis são aqueles que realmente destroem tudo, mas esses são muito mais raros de acontecer. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Existe terremoto no Brasil? Vocês vão me falar que, não, professor, eu nunca senti nada. Nenhum terremoto, absolutamente nada. E eu vou dizer que o quê? Você está errado. Por quê? Por quê? Porque acontecem sim terremotos no Brasil, inclusive com alguma frequência, especificamente nesse município, no Acre, chamado Tarauacá. Nesse município específico acontecem muitos terremotos, eu não sei o que acontece lá, mas tipo, tem muitos registros de terremotos especificamente nesse lugar. Mas enfim, acontecem terremotos sim no Brasil. E por que é o que eu falei, eles não são tão fortes assim. Eles não têm uma magnitude tão forte assim, e quando tem, geralmente eles são localizados muito debaixo da terra, ao ponto de não dá pra sentir eles. Quanto aos tsunamis, outra questão muito interessante, eles são a mesma coisa que os terremotos, só que se isso acontecesse na água, certo? Então é literalmente a pedrinha. Só que pensa que a onda que é formada pela pedrinha caindo ali, ela vai aumentando muito mais, certo? Muito mais. E ela vai, quando ela vai chegando perto da costa, ela vai, tipo, aumentando mais, certo? E ela vai diminuindo de velocidade. Antes ela é muito rápida, certo? Só que quando ela vai chegando, ela vai ficando mais lenta, certo? Absolutamente avassalador. Devastador. Absolutamente devastador, certo? Porque imaginem o seguinte. Geralmente o que acontece rola um terremoto e daí depois acontece um tsunami seguido desse terremoto, certo? Imaginem que você está ali de boas, aconteceu um terremoto zoado, paia, mas você sobreviveu. Poxa, estou feliz, eu sobrevivi, galera, tá tudo bem. Eu sobrevivi vários tremores, inclusive seguidos um do outro. Mas estou bem e já passei por isso, sobrevivi, não tem mais nada que me derrote agora. Só que você abre a sua janela e tem uma onda gigante vindo na sua direção. Então, as tragédias que realmente acontecem são isso. Os terremotos acontecem, levam a maior parte das pessoas. E os sobreviventes são mais, tipo, sofrem mais ainda com os tsunamis seguidos de terremotos, olha só. Desgraça de vida. Eu queria mostrar pra vocês essa imagem que basicamente mapeia os locais onde mais acontecem terremotos e ações vulcânicas. E se vocês perceberem, olha só se não é o mapa das placas tectônicas, se não tem literalmente o limite ali bonitinho, definidinho das placas tectônicas em si. Olha só se no Pacífico não tem muita ação vulcânica. Tipo, olha se não forma literalmente um anel ali, um círculo de fogo. Olha só como é tudo ligadinho, como é tudo bonitinho, como tudo é causa de outra coisa. Olha só. Pessoal, pra finalizar, eu queria propor um questionamento pra vocês. São esses desastres naturais que são os terremotos, os vulcões, os tsunamis, enfim, será que eles realmente são desastres naturais? Porque, vejam bem, a gente tem a questão de... Ok, aquela pessoa morreu em um terremoto. Ela morreu por causa do terremoto? Você vai falar, tá, sim, né, professor? Pô, tá literalmente na frase. Mas, vejam bem, será que ela não morreu por causa das complicações, provavelmente porque um prédio desabou em cima dela, alguma coisa assim, causada pelo terremoto? Será que, na verdade, a culpa não é da estrutura que se montou em cima do local onde acontece o terremoto? Será que, na verdade, existe um jeito de se adaptar a isso? E olha só, existe, tanto que a gente tem muitos centros urbanos em limites de placa, por exemplo, no Chile. Tipo, você tem grandes conglomerados de cidades ali e, olha só, essas pessoas vivem e acontecem muitos terremotos lá e não é um desastre, uau, vai todo mundo, tipo, morrer e etc. É muito uma questão de adaptação. Só que se torna evidente a necessidade de avanços na pesquisa científica de como que a gente habita esses locais apropriadamente sem que as pessoas corram perigo apenas por morar lá, certo? Só essa
coisa que eu quero que vocês pensem. Nenhum desastre é puramente natural. É tudo consequência de como que a gente ocupa, de que forma a gente faz as coisas no nosso planetinha, certo? É isso. Beijos. Tchau.